Bom dia, hoje, nesse excelentíssimo dia, terça-feira, 14 de março de 2023, vamos celebrar uma homenagem, uma prece para esses três clubes que estão necessitando de um conforto, de uma palavra singela e amiga. Santos, Corinthians e São Paulo. O São Paulo que ontem foi o último desses três eliminados de Paulista. Hoje será essa prece para esses três clubes que infelizmente estão eliminados: Santos, São Paulo e Corinthians. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Chupa! Gente, ajuda, porra. Fala galera, bom dia, Magno Rafael do canal É Louco Magno, tudo tranquilo galera? Antes de começar esse vídeo, queria que vocês dessem um like, compartilhem esse vídeo se puderem e galera, se inscrevam no canal, que é totalmente grátis e ajuda o nosso canal a crescer e o nosso conteúdo chegar a mais palmeirenses, corintianos, flamenguistas e por aí vai, tá bom galera? Galera, nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o São Paulo, sobre algumas coisas que eu vi já hoje de manhã e vou passar para vocês. E do Flamengo ontem que ganhou do Vasco por 3-2 e vou colocar alguns pontos aqui desse Flamengo também. Começando do jogo de ontem, do Flamengo e Vasco, vou deixar o jogo do São Paulo por último. Ontem o Flamengo ganhou de 3-2 do Vasco e semana passada, na derrota de 1-0 pro Flamengo, que o Vasco ganhou, eu vi um vídeo do Paparazzo Rubro-Negro, não, qual foi, meu Deus? Eu esqueci agora, foi um canal de um torcedor do Flamengo, que ele tem muitos inscritos no canal dele, mas é aquele conteúdo um populista, né? Por quê? Não sei o quê, não sei o quê. Mas eu escutei e peguei um ponto que eu achei interessante, e eu vou pegar uma situação da semana passada desse jogo e de ontem. Semana passada o Gabigol ele foi substituído e ele não deu piti, foi numa boa. E eu não me lembro a vez, desde quando ele tá com a camisa do Flamengo, dele sair pelo menos ou achando ruim ou com uma cara não de poucos amigos, mas assim, eu estranhei o comportamento dele da semana passada. Ontem o Everton Ribeiro estava no banco, o Flamengo não jogou mal, mas uma coisa que o cara do canal falou, que os jogadores estão fazendo por onde o Vitor Pereira sair e ele não vai pedir para sair pela multa dele. É uma hipótese, certo? É uma hipótese. Achei uma situação, achei um ponto que ele colocou no vídeo dele interessante, né? Porque a gente não sabe o que passa na cabeça do jogador e nessa situação toda que o Flamengo tá. E o Flamengo hoje, ele tem falhas, né? O Flamengo ele tomou 2 gols, certo? A primeira falha foi a falha do Rodrigo Caio, que ele quis tirar a bola ficou para o Peck fez um gol. E a outra no cruzamento do Pedro Raul, que foi o segundo gol do Vasco. O Vasco também tem problemas defensivos também. O Capasso, que foi muito bem no primeiro jogo, no segundo jogo, que é o primeiro jogo da semifinal, ele entregou a paçoca pro Pedro fazer um gol. Né? Então, dos dois lados tem erro. Mas o Flamengo, como é um time que já vem de muito tempo e ele tem uma base, é muito estranho você ver isso, né? Então, eu quis pegar só esse ponto aí da defesa do Flamengo, que hoje não é uma defesa confiável. Pode botar Pablo, pode botar Rodrigo Caio, Léo Pereira, Davi Luiz, que não está sendo confiável essa zaga do Flamengo. Tá tomando muitos gols.
e o do Vasco também. Mas eu vou pegar mais o Flamengo, porque o Flamengo hoje, queira que não queira, é um dos times que é colocado para ganhar uma Libertadores, uma Copa do Brasil e um Brasileiro. E essa situação do ponto que o rapaz do canal falou, que eu achei interessante em relação a isso, que é bom a gente observar. É bom a gente observar as atitudes dos jogadores e principalmente a questão de como está o ambiente do Flamengo hoje com toda essa situação. Que não tá bom, não tá bom. O Holandinho não aparece, o Braz, eu acho que ele apareceu esses dias, eu não sei. Mas não tá bom o ambiente do Flamengo. Isso aí é notório, não está bom. Os jogadores eles podem vir falar uma coisa, mas o que a gente vê é outra. Mas eu ainda acho que se fosse um Dorival nessa mesma situação já teria sido demitido já. E vou dizer outro ponto hoje. O Vitor Pereira, se ele não melhorar daqui até o meio do ano esse Flamengo, o Flamengo vai esperar e vai querer trazer o Jorge Jesus, que já disse que não vai renovar o contrato com o Fenerbahçe. Então, para você ver como ainda a sombra do Jorge Jesus ainda permanece no Flamengo, porque não teve outro que substituiu a altura, né? Mas vamos aguardar esse ponto aí. Então, galera, falando agora do jogo do São Paulo, eu vou pegar muito dessa questão do jogo do Corinthians. Falando do jogo em si, o São Paulo ontem não foi mal. Não foi mal ontem. Mas temos que pegar sempre o adversário e ver o que o adversário vinha construindo para depois a gente ter uma análise desse jogo. Do jogo do Corinthians, por exemplo, o Ituano ele foi o pior do Campeonato Paulista. Ele se classificou, não foi o pior na verdade, mas ele se classificou na última rodada porque os outros adversários não fizeram por onde. Então a vitória contra o Santos por 3-0 o credenciou para ir às quartas de final junto com o Corinthians. Mas vai muito do que eu falei ontem em relação ao jogo que o Corinthians vem fazendo. Que o Corinthians, na minha opinião, não vem jogando futebol para que ele chegue ou chegasse numa semifinal ou numa final. Isso é uma opinião minha, uma visão minha. E esses times pequenos, quando jogam com um time grande, no caso do mata, que não é mata-mata, é mata, é um jogo só. O Ituano no começo ele fez uma proposta de pressionar o Corinthians e funcionou no primeiro tempo. Certo, teve uma falha de Cássio no primeiro gol, que foi um chute forte de fora da área, mas no segundo tempo ele recuou. E quando você recua o time, automaticamente você faz com que o outro time ele tenha mais posse de bola, ele tenha mais projeções ao ataque e cause mais perigo ao time adversário quando ele se recua. Quando o time que ele se recua demais, ele consegue fazer uma defesa blindada e consiga impedir esses ataques progressivos do adversário, pode se tornar êxito ou não, vai depender muito do que o outro time faça. Pegando isso e jogando no jogo ontem do São Paulo, para mim foi a mesma coisa. O Água Santa, se eu não estiver enganado, acho que tinha 4 jogos ou 6 jogos, e nesses 6 jogos ele só tinha tomado um gol. Um gol, parece. Se eu não estiver enganado. Depois eu vou dar uma olhada se é isso mesmo. Mas ele tem uma defesa sólida. O Palmeiras que jogou com um time misto contra esse Água Santa, que foi fora de casa, ele ganhou de 1-0 com o gol do Rony, né? Mas o que eu sempre digo é assim, esses times pequenos, ele sempre tem essas propostas, diferente do São Bernardo. O São Bernardo ele tem uma filosofia de jogo diferente do que o Ituano e o que o Água Santa tiveram. O Água Santa ele atacou o São Paulo, mas não agrediu tanto quanto o São Bernardo agrediu o Palmeiras, dentro de casa, dentro da casa do Palmeiras, no Allianz Parque. Mas o que acontece? O São Paulo ontem, ele pecou por pegar uma defesa muito bem blindada. Mas automaticamente, quando você recua, como o Ituano fez, você vai criar mais chances. O que vai acontecer é que você crie isso em gols. O adversário, no caso o São Paulo, ele tenha condições e ele seja objetivo e consiga fazer o gol, que é botar a bola na rede. É isso, é isso, é isso. Para se concretizar esses ataques, essa excessividade, essa progressividade
em cima do gol do adversário para que se construa em gol. E o São Paulo não conseguiu ontem, não conseguiu. Foi um demérito, porque o São Paulo não conseguiu fazer o gol, e foi um mérito que a gente colocou do adversário de impedir que o São Paulo fizesse um gol para que tivesse vantagem e não fosse para os pênaltis. Teve uma hora no jogo que você viu que realmente o Água Santa estava querendo levar para os pênaltis. Foi o que aconteceu. E nos pênaltis é questão de quê? É questão de quem bate melhor. E ontem, o pessoal do Água Santa, desculpe galera, o pessoal do Água Santa conseguiu o êxito de fazer a maioria dos gols e o São Paulo perdeu 2, se eu não estiver enganado. Então é isso. Mas o que eu vi ontem, e assim, quando você tem canal, você tem que ter cuidado. Por exemplo, o velho que participa do canal do Ben já lá no SBT, dizendo, se o São Paulo perder, não sei o que, bababá. Neto falando, o Corinthians vai meter uma goleada. Quando você tá fazendo isso, quando você faz isso, você causa um demérito ao adversário. Porque você acha que o adversário não é competente de lhe tirar porque você é grande. E não é assim que funciona o futebol. O futebol não funciona desse jeito. Desculpe, o futebol, ele é feito de quê? Ele é feito de ataque e defesa. E de quem erra menos tem a probabilidade de ganhar o jogo. Mas nem sempre isso acontece. Nem sempre isso acontece. Acontece das vezes o adversário ir lá fazer um lance. E eu vou botar um exemplo aqui: Palmeiras e CRB. Num lance, o CRB foi lá, Copa do Brasil, fez um gol. O Palmeiras teve 36 ou 33 chances de fazer o gol e não conseguiu, porque se classificou o CRB. Então acho que você, principalmente eu que sou palmeirense, não é um canal palmeirense aqui, exclusivo do Palmeiras, mas eu como palmeirense eu sempre tenho prudência de falar, porque assim, eu não posso chegar e dizer que o Palmeiras vai ganhar do Ituano. Não posso dizer isso. O Palmeiras é favorito, é porque tem a melhor campanha. Aí é diferente, tem a melhor campanha. Mas se vai ganhar o jogo é outra. O São Paulo foi a mesma coisa. O São Paulo ontem era favorito em cima do Água Santa. Mas não acho que o São Paulo era tão favorito assim pela campanha do Água Santa, que eu acho que foi segundo no grupo do Corinthians. Então, eu acho que, assim, quando a gente assiste as coisas, a gente tem que ter muito cuidado, né, no que a gente fala. Principalmente para quando a gente tem canal na internet e falar para um público. Eu não sou muito de fazer discursos populistas. Eu sou muito coerente no que eu falo. Então, eu acho assim, ontem, o Água Santa, na proposta que ele fez, ele foi bem sucedido, conseguiu levar os pênaltis, e nos pênaltis é quem é melhor. No jogo do Corinthians, a mesma coisa. Diferente um pouco que o Ituano, ele no primeiro tempo, isso eu não esperava, ele conseguiu agredir o Corinthians, tanto que antes de fazer o gol, teve chance de fazer o gol, que foi um impedimento que para mim não tava, no cruzamento do número 5, que o cara chutou e o Cássio defendeu. Teve uma falha de Cássio, mas é isso. Um jogo é feito de erros e de acertos. Quando você se propõe a se defender para que o adversário ele não te agrida, ele vai lhe agredir, mas aí não tá. Essa agressão tem que se concretizar em gol. Como se concretiza, aconteceu o que aconteceu ontem e no domingo. O Corinthians perdeu e o São Paulo perdeu. Mas é isso, galera. Viu? Um forte abraço, até a próxima e daqui a pouco vai ter um videozinho resenha para vocês. Valeu! Galera, lembrando que o William, hoje de manhã, ele deixou um recado no Instagram dele, que é o William do Bigode, que lá relata que ele também é uma vítima. É uma vítima. E eu acho que muitos de vocês também acham que o William é uma vítima pela índole que a gente conhece, que assim, não conhece pessoalmente, né? Mas do que a gente já viu durante esses anos todos do William do Bigode. Então ele deixou lá, ele disse que também é uma vítima, que ele participa das empresas, mas que foi uma vítima, né? Então quem quiser ver lá o que o William do Bigode falou, é só ir lá no Instagram dele, o William do Bigode, que tá lá a declaração dele, beleza, galera? Mas eu também acredito que o William também foi uma vítima, mas isso aí o tempo vai dizer se ele é vítima ou não, né? Mas vamos esperar aí e aguardar pra ver, antes de fazer qualquer tipo de julgamento. Tá bom, galera? Forte abraço, valeu!